Vamos fazer uma entrevista muito legal aqui, falar sobre saúde bucal. Érica, obrigado pela presença. Érica Ranzani, cirurgia dentista. Qual é a relação, minha amiga, entre gravidez e saúde bucal? Que cuidado, minha amiga, que está grávida ou que vai engravidar precisa ter a mais cuidado especial com a sua dentição? A gravidez é um período muito especial para a vida da mulher, Maravilhoso. né? Maravilhoso e cheio de transformações. Verdade. E aí a gente tem transformação desde o cabelo até o pé. E a boca não ia ser diferente. Perfeito. Né? Temos alterações tanto da alimentação dessa gestante, dos hábitos de alimentação. Então essa gestante ela se alimenta com maior frequência. Então ela come de meia em meia hora, de uma em uma hora, de duas em 2 horas, o que ela não comeria nesse período se ela não tivesse gestante. E esse aumento da frequência alimentar faz com que a gente tenha uma predisposição a desenvolver algumas doenças bucais. Por exemplo? Por exemplo, cárie. A velha e boa cárie. A velha e boa cárie. Então é muito comum a mulher ter um aumento das cáries durante a gestação. Sim. Na verdade, existe aquele mito assim que se falava, nossa, eu fiquei grávida e todos os meus dentes estragaram. Porque os nutrientes foram embora pro bebê, aquela história que a gente falou na abertura. Exatamente, mas na verdade não é por causa causa não é disso. essa. Você tem cárie na gestação porque os seus hábitos alimentares mudam e a sua higiene muitas vezes não é adequada. É, porque a gente costuma escovar os dentes depois das refeições. Se está fazendo um número maior de refeições, tem que escovar os dentes mais vezes. Isso, e É hoje isso? a gente sabe que o grande vilão da cárie é a frequência alimentar. Então, assim, aquela paciente que se alimenta de meia em meia hora, de uma em uma hora, ela vai criar uma condição de acidez bucal que vai favorecer o aparecimento da cárie. E aí, qual é o cuidado? É escovar os dentes a cada vez? Vai ter que escovar os dentes de meia em meia hora? Escovar mais vezes Tá. e se alimentar em horários, né? Então, a gente não pode ficar comendo toda hora porque a gente não dá tempo para o nosso organismo estabilizar o pH. Esse aumento das cáries, então, está diretamente ligado à alimentação. Não há uma predisposição física para isso? Você tem os micro-organismos, né, as bactérias que causam, mas a cárie só vai acontecer se realmente ela é multifatorial. Depende do pH da saliva, depende da quantidade de sacarose que está presente daquela cavidade bucal, o tempo que ficou exposto, né? Então a gente depende de vários fatores para realmente a cárie aparecer. A mudança hormonal não é isso que está provocando? Na cárie, não. Na cárie, não. Mas em outros problemas... doença periodontal, sim. Fala. O que é? Da gengiva? Isso, exatamente. Então, a gengiva... O que acontece na gestante, né? A gente tem um aumento da microcirculação periférica, né? Então, a gestante normalmente incha pé, incha mão. É verdade. E a gengiva também é uma região periférica. Ela incha? Ela incha. Tá? Então, para quem tem um acúmulo de placa maior, essa gengiva vai, por questões hormonais, vai acontecer que ela vai ficar inflamada e vai dar a gengivite. E a gengivite é aquela coisa assim que não tem muita sintomatologia, né? Se ela não for de uma condição aguda, normalmente ela não tem dor. Você não percebe? Você não percebe. E aí? Ela sangra, mas de repente ela para de sangrar e aí ela sangra de novo e isso é super perigoso, né? Por que é perigoso? Porque essas bactérias que causam essa inflamação gengival, elas podem cair na corrente sanguínea e se instalar lá no líquido amniótico, por exemplo, e dar origem a um trabalho de parto prematuro, bebês de baixo peso e pré-eclâmpsia. Sério? Sério. Tudo isso provocado por uma gengivite se ela não for cuidada? Exatamente. Cara, olha isso, olha que perigo. E como é que a gente evita isso? Que cuidado a gente tem que ter? Vamos lá. Então, assim, a gente tem que ter uma higiene adequada, né? Fio dental diário, uma dieta equilibrada, né, com menos frequência e, além disso, fazer as visitas periódicas no dentista, né? Eu acho que a prevenção é melhor. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Mas tem que ter um cuidado maior do que você está me falando desde o começo, tanto no caso da cárie como desde a gengivite, é fundamental uma higiene maior. A gente vai aumentar esse cuidado com a higiene da boca. Normalmente, assim, todo mundo faz uma escovação de 3 vezes ao dia, né? Média Depois do café da manhã, almoço e janta, né? Mais ou menos a média isso. Às vezes 2, né? Na gestante, a gente tem que dar uma intercalada, né? Mas o uso do fio dental diário é imprescindível. Tá bom. Então isso é fundamental. Fundamental. Tá bom. Ajuda enxaguante bucal, aquelas coisas? Isso é bom, é ruim?
Não, isso daí, na verdade, não é nem bom nem ruim. Se você não tiver a remoção mecânica... Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Tipo, não isso vai que eu tô funcionar. Então, porque a gente vai andar com aquele negócio e falar, beleza, eu dei uma bochechada e já era. Não é suficiente. Não é suficiente. Você precisa realmente desorganizar a placa mecanicamente para essa placa não se instalar. Muito bom, perfeito. O tratamento da mulher grávida é diferente do tratamento de outros pacientes? A mulher grávida tem que ter uma preocupação maior e, consequentemente, a dentista dela e o dentista dela também? Na verdade, todos os procedimentos quase todos os procedimentos a gente pode fazer em gestante hoje em dia com uma segurança. Tá bom. Né? Tudo, clareamento, limpeza de taça. A gente evita clareamento porque, na verdade, é um tratamento eletivo. Tá. Né? Então, ou faz antes de engravidar ou depois. Durante é melhor não fazer. Durante é melhor não fazer. Tá vendo? Tá? Assim, por exemplo, vai fazer implante. Não tem necessidade de você fazer um implante durante a gestação. Legal. Durante a gestação. E você pode fazer isso previamente ou após. Faz o que for emergência, nesse caso. Faz o que for emergência. Então, hoje em dia, a gente já consegue, é seguro você tirar uma radiografia, né, com colete, com toda a proteção. Tá bom. Mas isso a gente só vai fazer se houver realmente necessidade. A gente tem que pesar o benefício com o malefício, né? Então, no caso, às vezes tem muita dor, alguma coisa, a gente precisa detectar. Então, para não chegar nesse ponto, eu acho que o mais importante é a gente partir para a prevenção. E hoje a gente fala muito sobre pré-natal odontológico, né? O que é o pré-natal odontológico? Então, quando a mulher vai ficar vai engravidar, pensa em engravidar, né? Normalmente ela vai até o obstetra, né? E ela começa a tomar ácido fólico, começa a ter alguns cuidados, preparar o corpo, exatamente. E a gente também tem que preparar a nossa boca. Como faz? Então, você vai no seu dentista, faz realmente, tira uma radiografia, faz aquela limpeza geral, vê se tem alguma coisa, recebe as orientações. Tenta fazer um tratamento antes, para você não ter que fazer nada durante a gestação. Isso. Na verdade, durante a gestação, a gente acaba fazendo esse atendimento, mas aí não, pelo menos... não de forma invasiva. Perfeito. Né? A gente faz de uma maneira mais... Se você antecipar esses mais complicados... E aí, se por um acaso a gestante tiver que fazer algum tipo de tratamento, a gente prioriza o segundo trimestre da gestação, né? Que é depois, entre o terceiro e o sexto mês, que é o período mais tranquilo, né? Porque os 3 primeiros meses é um pouquinho mais complicado, nos 3 últimos também, né? Ainda mais que fica mais incômodo para a gestante ficar na cadeira, né? Então a gente é mais seguro durante esse segundo trimestre. Tá bom. Que mais? Em relação à alimentação, você falou sobre a frequência da alimentação. Há alimentos que a mulher, que a gestante deve evitar, pensando, obviamente que há muitos alimentos que a gestante deve evitar, mas pensando na saúde bucal e na saúde na futura dentição dos bebês? Então, na verdade, a gente tem que ter realmente uma alimentação com nutrientes, proteínas, vitaminas, tudo isso, porque na vida intrauterina, os dentinhos de leite do bebê estão sendo formados. Presta atenção aí, gente, super legal. Então, lá, mais ou menos por volta da 6ª, 7ª semana de gestação, começa já uma manifestação celular do epitélio bucal, né? Então, isso daí já vai começar a dar origem ao germezinho do dente para estar formado na fase de bebê dele. Tá. Né? Outra coisa importante que a gente tem que falar é que não é porque... na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é que essa gestante ela tem que ter uma higienização adequada. Perfeito. Então, quando ela for fazer essa higienização, sempre uma escova macia, de cabeça pequena. Escova macia de cabeça pequena. Exato. Você tem que pensar que você está escovando, não geral. Tá. Você tem que estar pensando em dente por dente, face por face. Se uma face fica suja, o dente está sujo. Tá, ali vai acumular bactéria. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter uma cabeça pequena, pequenininha mesmo, para escovar dente por dente. Tá. Fazer o uso do fio dental. Perfeito. Pasta de dente com flúor. Tá, isso é importante também. Isso é importante, tá? Muito importante. O flúor, ele vai prevenir
realmente o aparecimento de cárie. Então, assim, a quantidade de flúor, quando a gente vê no verso da pasta de dente, hoje a gente tem um leque enorme quando a gente vai na farmácia, né? Para pasta de dente de adulto aqui no Brasil, a gente já tem todas acima de 1000 ppm de flúor, né? Tá. As infantis, a gente ainda encontra algumas com umas quantidades menores de flúor, mas a quantidade ideal para combate de cárie é entre 1000 e 1500 ppm de flúor. Tá bom. Tá? Então, usar isso Olhar pra isso na embalagem lá. prevenção. Vai estar escrito Vai tá 1000 e 1500 ppm de Vai estar flúor. escrito composição, fluoreto de sódio, Tá. 1000 a 1100. Normalmente aqui no Brasil é 1100. Tá bom, então pra gente dar uma passada geral aqui. Então vamos lá, nesse pré-natal da gravidez. Antes de engravidar, procurar seu dentista pra falar, olha, tô pensando em engravidar, preciso dar uma olhada. Exato, isso. Aí a gente até costuma fazer o pré-natal em 2 etapas. Vai. Primeiro a gente vai cuidar da gestante, dos dentes, e depois a gente vai fazer a orientação para quando nascer aquele bebezinho, que tipos de... como que a gente vai começar a cuidar daquela boquinha. Como vai? Por exemplo, dá umas 2 dicas aí pra gente. Então, antigamente se falava que a gente tinha que higienizar a boquinha do bebê, mesmo não tendo dente. Hoje a gente sabe que se não tem dente, não tem cárie. Então, não existe uma necessidade de você higienizar a boquinha do bebê. Olha que legal essa dica. E aquele leitinho que fica ali, ele tá cheio de células de defesa que vão ajudar o organismo do bebê. Tá ajudando a proteger a boquinha dele. Exatamente. E os futuros dentinhos. Isso. Então, quando começar a escovar, pasta de dente, escova de dente, desde o nascimento do primeiro dentinho. Ah, tá. Já começa a usar. Já começa a usar. Escova e pasta. Muito legal. Pré-natal odontológico. Muito bacana. Eu não conhecia, aprendi, fiquei encantado aqui. Essa é a Érica Ranzani, que é cirurgiã dentista. Como é que o pessoal te acha, Érica? Pode achar no Instagram, é DRA de doutora, Érica com CK, Ranzani. Se tiver alguma dúvida, me mandar o e-mail erranzani@hotmail.com. Tá. E tem o telefone da clínica 3032 2902. 11. Odontologia Sanseverino. Isso. 11 30 32 2902. Tá ótimo. Érica, adorei. Obrigado pelas dicas, meu amor. Foi ótimo. Aprendi muito aqui. Eu Tanta que coisa legal, né? agradeço. Tanta coisa que a gente nem imagina, né, gente? Que a gente